Vamos estudar agora o quarto e último caso de fatoração, que é a diferença entre dois quadrados. A palavra diferença significa resultado de uma subtração. Então, vai ter uma subtração, um sinal de menos entre dois números que estão elevados ao quadrado. Se eles estão elevados ao quadrado, é porque vai ter raiz quadrada dos dois. É isso aqui, olha, tá vendo? Olha o sinal de menos, tá? Então, eu vou ter um termo elevado ao quadrado menos outro termo elevado ao quadrado. Então, esse sinal de menos aqui é que a gente lê diferença. Diferença entre. Entre quem? Dois quadrados. Tá vendo? Tá no meio. Isso aqui é que é a diferença entre dois quadrados. Não vai ter nada repetindo, não é agrupamento, não é trinômio, porque não tem três termos, mas tem um sinal de menos e vai dar para extrair a raiz quadrada dos dois. Isso é diferença entre dois quadrados. Apareceu a palavra quadrado quando você fizer a pergunta, é porque você vai ter que extrair a raiz quadrada. Então, observa que nós já aprendemos que isso aqui é um produto notável, regra da gavetinha. A gente resolve e vai achar a ao quadrado menos b ao quadrado. O nosso problema aqui é fazer o contrário, tá? Nós vamos fazer o caminho inverso. Eu vou te dar a ao quadrado menos b e você vai chegar a isso aqui. E como que você vai chegar a isso aqui? É simples, é bem fácil esse, tá? É só você seguir isso sempre. Então, olha só, o que é esse azinho aqui? Nada mais é do que a raiz quadrada de A2. Então, você pergunta, qual a raiz quadrada de A2? A, põe num parênteses. Qual a raiz quadrada de B2? B, põe num parênteses, tá? Entre eles, você põe num parênteses o sinal de mais e no outro você coloca o sinal de menos. Eu gosto de fazer assim, ó. Isso aqui é uma diferença entre dois quadrados. Então, eu vou abrir dois parênteses. Num eu vou colocar sinal de mais e no outro eu vou colocar sinal de menos. E aí, eu vou perguntar, qual a raiz do primeiro? X. Então, eu coloco aqui e aqui. Qual a raiz do último? Y. Põe nos dois e acabou. Fácil, né? Eu acho muito fácil esse. Vamos lá. Vamos lá. 9a ao quadrado menos 25. Pergunta, tem alguma coisa repetindo? Não. É agrupamento? Também não, porque não tem quatro termos. É trinômio? Não, porque não tem três termos. É uma diferença? Para ser diferença, tem que ter sinal de menos e tem que extrair a raiz dos dois. Dá para extrair a raiz do primeiro? Dá. Dá para extrair a raiz do último? Dá. Então, é uma diferença entre dois quadrados. Vamos fatorar. Abre dois parênteses com pontinho no meio, esqueci de colocar ali, né? Abre e fecha dois parênteses, ó, é diferença entre dois quadrados. Abre e fecha dois parênteses. Coloca um sinal de mais e no outro um sinal de menos. Extrai a raiz do primeiro. Qual a raiz de 9 a 2? 3a. Qual a raiz de 25? 5. Acabou. Só isso. Próximo. É uma diferença entre dois quadrados. Por quê? Porque dá para extrair a raiz dos dois, ó. Não tem nada repetindo, então não é fator comum em evidência. Não é agrupamento, porque não tem quatro termos. Não é trinômio, porque não tem três termos. Mas tem um sinal de menos, então é uma diferença entre. Agora, só ver, dá para extrair a raiz do primeiro? Dá. Dá para extrair a raiz do segundo? Dá. Então, é uma diferença entre dois quadrados. Então, você abre e fecha dois parênteses, põe um pontinho. Num você coloca o sinal de mais e no outro coloca o sinal de menos. Raiz do M2 dá M e raiz do 49 dá 7. Acabou. Tá? Vamos lá. Aqui também não tem nada repetindo, não é fator comum em evidência. Não é agrupamento, porque não tem quatro termos, não é trinômio, porque não tem três termos, mas tem um sinal de menos aqui no meio dos dois termos. É só verificar, dá para extrair a raiz do primeiro? Dá. Dá para extrair a raiz do segundo? Dá. Então, é uma diferença entre dois quadrados. Abre e fecha dois parênteses. Põe pontinho no meio, sinal de mais, sinal de menos. Qual a raiz de 16 a 2? 4a. Qual a raiz de 9? 3. Pronto, acabou. Vou mais direto agora.
eu já estou vendo que é uma diferença entre dois quadrados, porque tem um sinal de menos, dá para extrair a raiz dos dois, então é uma diferença entre dois quadrados. Abre e fecha dois parênteses. Num você coloca sinal de mais e no outro menos. Extrai a raiz do primeiro, que é x, extrai a raiz do outro, raiz de 36 é 6. Pronto, acabou. Letra F, eu também já estou vendo que é uma diferença entre dois quadrados. Por quê? Porque tem um sinal de menos entre 2. Dá para extrair a raiz do 21? Dá. Dá para extrair a raiz do A2? Dá. Então, abre e fecha dois parênteses. Numa você coloca o sinal de mais e no outro o sinal de menos. Com a raiz do 25, 5. Com a raiz de A2, A. E acabou. Próximo. Estou vendo que é uma diferença entre dois quadrados, porque tem o sinal de menos e dá para extrair a raiz dos dois, né? Do 9 e do 16. Então, abre e fecha dois parênteses, sinalzinho de mais, e o outro é de menos. Ia fazer besteira aqui. Raiz do 9x2, 3x. Raiz do 16, 4. E acabou. Próximo. Estou vendo que é uma diferença entre dois quadrados. Por quê? Porque tem sinal de menos entre 2 e dá para extrair a raiz quadrada dos dois, do 1 e do 81. Num você coloca sinal de mais e no outro coloca sinal de menos. Raiz de 1, raiz de 81, 9, do A2, A, 9, A. Também na letra I, é uma diferença entre dois quadrados, porque dá para extrair a raiz dos dois, e tem um sinal de menos. Então, eu vou abrir e fechar dois parênteses. Raiz do 100 é 10, raiz do M2 é M, e acabou. Deixa eu colocar esse 10 com cara de 10. 36x2, y6. Nossa, esse é lindo, ó. Então, eu sei que é uma diferença entre dois quadrados. Abre dois parênteses, num você coloca sinal de mais e no outro menos. Raiz do 36x2 é x, 6x. E raiz do y6 é só dividir o 6 por 2, dá y3. Y3. E acabou.